A reforma tributária do Brasil foi aprovada. Um momento histórico, sem dúvida. Mas pensa só, é como construir um motor super novo, super complexo e esquecer o manual de instruções. Pois é exatamente esse o papel da Lei Complementar 227. Ela é o manual que finalmente define as regras do jogo para o novo sistema tributário do país. Essa é a pergunta de R$ 1 trilhão, né? Com novos impostos como o IBS em vigor, a falta de uma resposta clara para quem manda e como a gente resolve as disputas significaria paralisia, um caos jurídico. É justamente para evitar esse cenário que a nova lei foi criada. E a resposta, olha, não é nada simples. São 182 artigos. Esse número por si só já mostra que não estamos falando de um pequeno ajuste. Essa é a fundação detalhada que dita como todo o novo cenário tributário vai operar na prática, do menor município até a União. Então, o primeiro grande desafio era colossal. Como fazer milhares de municípios e todos os estados concordarem em gerenciar um único imposto? A solução foi criar um novo tipo de árbitro. Antes, o sistema era um caos de regras. Uma empresa podia ser taxada de um jeito em uma cidade e, ao cruzar a rua para o município vizinho, enfrentar uma interpretação totalmente diferente. Para que o novo imposto sobre bens e serviços funcionasse de verdade, era preciso uma autoridade central, poderosa e, principalmente, neutra. E aqui está a solução elegante da lei, o CGBS. É bom pensar nele não como mais um órgão do governo, mas como uma entidade completamente nova, projetada para ficar acima das disputas políticas e administrar o IBS para todo o Brasil. E para ter uma ideia do quão radical é essa mudança, a própria lei diz que o CGBS vai atuar com ausência de vinculação, tutela ou subordinação. Em outras palavras, ele não responde a nenhum governo, seja federal, estadual ou municipal. Ele é o seu próprio chefe, com autonomia total. E o poder concentrado no CGBS é imenso. Pensa só no que significa decidir disputas administrativas. Antes, uma briga fiscal podia ter milhares de resultados diferentes dependendo do tribunal local. Agora, o CGBS dará a palavra final. É o fim da bagunça de regras e da imprevisibilidade que tanto custava às empresas. O próximo desafio era outro pesadelo: o sistema de litígios. Navegar por milhares de tribunais fiscais diferentes, cada um com uma decisão diferente para o mesmo problema, era uma loucura. A transformação é da noite para o dia. A gente sai de um emaranhado caótico, com inúmeros tribunais e decisões imprevisíveis, para um caminho único, organizado e, o mais importante, previsível. O objetivo tem nome: segurança jurídica. A nova escada da Justiça Fiscal tem 3 degraus claros, mas o ponto crucial está no topo: o Tribunal Superior do IBS. As decisões tomadas lá são a lei e se aplicam a todas as instâncias inferiores, garantindo que um caso em Roraima seja julgado exatamente da mesma forma que um caso idêntico no Rio Grande do Sul. A lei não parou por aí. Ela também ataca um terceiro grande problema: a loteria do Imposto sobre Herança, o ITCMD, que criava uma verdadeira guerra fiscal entre os estados e muita injustiça. Pela primeira vez, o Brasil terá um padrão nacional para o Imposto sobre Herança. As alíquotas agora devem ser progressivas, as regras de onde pagar o imposto são claras e as brechas para bens no exterior foram fechadas. A regra nacional é simples: quem herda mais paga uma porcentagem maior. Os estados ainda definem suas faixas, mas todos devem seguir essa progressividade, dentro de um limite nacional de 2 a 8%. Acabou a história de um estado ter uma alíquota única baixa para atrair fortunas. E esta é uma regra antifragmentação muito inteligente. Se a mesma pessoa recebe múltiplas doações do mesmo doador dentro de 5 anos, os valores são somados para o cálculo do imposto. Isso evita o planejamento de pingar doações pequenas para fugir das alíquotas mais altas. Este é um ponto que exige atenção. A lei agora é explícita. Ativos mantidos no exterior, como em holdings, trusts ou contas internacionais, são tributáveis na herança ou doação. Uma grande brecha foi fechada, o que torna o planejamento financeiro e sucessório ainda mais urgente. Com tantas mudanças massivas, a pergunta é: o que isso realmente significa na prática? Quais são as consequências imediatas para empresas e profissionais? Este quadro resume a história toda. A palavra-chave é unificação. Onde havia indefinição, agora há um centro de comando. Onde havia milhares de tribunais, agora há um. E onde havia uma guerra fiscal, agora existem regras nacionais. É uma mudança de paradigma. E para quem não cumprir as regras, as consequências financeiras são reais.
Este número, 75%, é a nova multa padrão para autos de infração emitidos pelas autoridades. É um sinal claro de que a fiscalização será levada a sério. E aqui está o ponto mais imediato de todos. Diferente de outras partes da reforma, as novas regras do ITCMD não têm período de transição, elas já estão valendo. Isso significa que qualquer planejamento sucessório existente precisa ser revisto agora. A ambição por trás desta lei é inegável: criar ordem, previsibilidade e justiça em um sistema notoriamente complexo. A estrutura está desenhada, o manual de regras está escrito. A grande questão que fica é se, na prática, essa arquitetura monumental conseguirá de fato entregar a simplificação que o Brasil tanto espera.